estamos aqui mais um dia. Na verdade, esse é o primeiro dia do Conversas de Esquina com o nosso convidado Diogo. Temos aqui Gabriel e Vitinho. E Todo aí? mundo tá bem, graças a Deus, espero. Estamos excelentes. Com saúde. Vamos começar com um assunto básico, digamos assim. Começa explicando um pouco o seu serviço e quantos anos você tem, Diogo? Legal, primeiro eu quero agradecer vocês de terem Imagina. me convidado para fazer essa troca, né? Eu acho muito válido, né? A gente estar conversando, trocando experiência. Primeiro eu tenho 40 anos de idade. A minha família é uma família de São Bento do Sapucaí, que é a cidade onde eles moram. Vim para São Lourenço há 15 anos. Ó, se for chorar, avisa que tem que pegar papel, tá bom? Tá bom. Beleza. Mas meu trabalho, cara, é muito curioso porque, primeiro, eu tenho duas funções hoje. Hoje eu exerço duas funções. Hoje eu sou professor, né, contratado do Estado, e sou corretor de imóveis. Mas a minha primeira paixão, assim, que eu falo da minha profissão enquanto professor, tem até uma curiosidade. O contato primeiro que eu tive com a filosofia foi pelo motivo de que eu entrei para o seminário, né? Eu estudei para ser padre, então eu fiquei 10 anos do seminário. Então eu era missionário, então eu rodei o Brasil todo, né? Fazendo missões e tal, conhecendo várias culturas diferentes e que foi muito válido para a minha formação pessoal, né? Humana. E o contato com a filosofia se deu em Taubaté, quando dentro do seminário os padres eles precisam de fazer filosofia e teologia. Por esse motivo eu fiz a filosofia. E fiz 3 anos de teologia, quando era para eu me ordenar diácono, pedi para sair e Em qual instituição você fez filosofia? estudei na faculdade Deoniana. É E uma onde é que seria? congregação religiosa em Taubaté, Taubaté? reconhecida pelo MEC, hoje é uma instituição até grande, né? E a primeira formação minha foi lá, eu fiz a sistemática filosófica lá, bacharel em filosofia. Depois eu saí do seminário, comecei, né, a me relacionar e casei. Aí eu me mudei para cá, para São Lourenço. Aí foi aonde, poxa, eu tenho a formação em comerciante, né, corretor de imóveis. E surgiu a vontade de lecionar. Aí eu comecei a lecionar, mas para isso eu precisava de uma outra formação dentro da filosofia que nós chamamos de licenciatura. Sim, sim. Aí eu optei em fazer a licenciatura por completo, em graduação. Eu não fiz só, né, as matérias afins, aí eu fiz toda a graduação de filosofia novamente. Aí, minha segunda formação em filosofia. Aí fazem 8 anos que eu estou lecionando no Estado, eu gosto bastante, Você né, tem 8 anos como professor como no professor, estado ou como professor em geral? como professor em geral, né? Algum dos dois tem algum assunto para abordar aqui que tem interesse? Quando você é uma pessoa filósofa, eles falam que quando você tem um pensamento filosófico ou algo do tipo, eles falam que você é uma pessoa que pensa muito sobre a vida. Mas sobre esse pensamento, ele mais te ajuda por você pensar muito ou ele, tipo, te atrapalha às Te vezes? prejudica? Isso. Olha, a filosofia, eu costumo dizer para os meus alunos que ela é um campo aberto de reflexão, aonde ela nos prepara para o mundo e para tudo. Então, assim, a minha concepção filosófica e até mesmo a minha paixão por ela e esse desejo de estar em sala de aula, de estar falando, é justamente entender a filosofia por esse viés. Eu não posso deixar que a filosofia ela tome conta de mim por uma área de conhecimento. Eu tenho que ter uma maturidade e as minhas convicções para ela não influenciar, senão a filosofia, como ela é um campo aberto e muita gente gosta da filosofia da natureza, e vai para um monte de outras áreas que às vezes pode tirar a pessoa do seu centro. Já para mim não, eu já gosto da filosofia, né? A filosofia ela é para mim essa inspiração do conhecimento, aonde eu tento ser a ponte para brotar conhecimento no outro. É assim que eu vejo a filosofia, justamente porque ela aspira conhecimento e em todas as áreas, né? Seja nas ciências humanas, seja nas ciências da natureza, seja nas ciências tecnológicas, nas ciências religiosas. Então ela está em tudo. Então eu vejo a filosofia como algo que
para mim, e também como transcendência de conhecimento, algo importantíssimo. Por isso eu estou hoje na sala de aula. Mas você acredita que a filosofia, se não utilizada, pode ser de certa forma perigosa ou influenciar um indivíduo? Olha, aí que eu digo, porque aí é a característica de cada um que recebe a filosofia. É claro que é um processo para a gente entender essa maturidade da influência. Né? Por exemplo, hoje eu posso dizer com certeza que para a filosofia me influenciar para várias áreas, sei lá, ela tem que, ter algo, né, muito forte para tirar daquilo do centro daquilo que acredito. Assim, Então, a influência, acredito eu, que depende muito do indivíduo, porque do você respeito próprio? do respeito próprio, exatamente. Você tem uma ideologia que você defende, da filosofia que vai tirar essa ideologia. Mas você não vai deixar a filosofia de lado. Então, assim, ela te influencia para abertura, para a reflexão, né? Então, você não vai ser um cara taxativo, tapado para as outras áreas de conhecimento, mas ela vai te questionar e fazer você ser questionador. Não que você vai ser corrompido por ela, entendeu? Não que você vai ser Sim, influenciado. sim. Mas ela é uma plataforma, ela é um ramo, né, que a gente estuda, no qual ela nos coloca várias interrogações, claro. Mas isso não pode te corromper, isso tem que te abrir horizonte, conhecimento, né? Você vai adquirindo sobre isso. Você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta sobre o assunto que você falou sobre o seminário, sobre o tempo que você ficou lá, sobre o que você aprendeu durante todo esse tempo que você ficou lá e que você teria para explicar para nós. Legal, cara, isso é uma boa pergunta, porque para quem eu falo, né, às vezes tem gente que assusta, nossa, caramba, você foi seminarista, você não tem cara, você tem cara de padre, você... Então, assim, primeiro eu digo que a formação que eu tive no seminário, ela foi importantíssima para minha vida. Primeiro como ser humano, né? Ela me preparou para a vida, né? O seminário, você estando dentro do seminário, não é que você tem que ser padre, né? Então, a primeira formação que a gente tem dentro dessa instituição é formar você para a vida. Sim. Então, assim, qual que é a sua vocação de fato? É ser um sacerdote? É ser um bom pai de família? É ser um bom profissional? Então, ela te prepara para a vida. Então, assim, eu digo que o seminário foi esse fortalecimento, né? E que me preparou, me fez amadurecer muito cedo. Então, assim, eu acho que foi muito válido, né? E aconselho, quem tem, né, vontade, desejo de passar por essa experiência, tem que passar. Mas necessariamente não é que você está lá que você tem que ser padre. Você vai, né, passar por um processo formativo, né, de descoberta, de vocação. E se você leva isso a sério, você consegue sair de lá como eu saí, preparado para a vida social, madura, né? Então eu acho bacana. Então, o seminário me conduziu a essa maturidade, eu vejo assim, dessa maneira. Tem algo que você guarda na sua cabeça que você aprendeu lá? Que você Ah, guarda assim? sim, sim, muito. Primeiro, né, eu acho que de todas as formações humanas é o conhecimento, né? O conhecimento a gente, lógico, que nos é dado, que nos é passado, isso fica para a vida toda. Isso é o que eu tenho e tenho como gratidão é isso, foi ter tido a possibilidade de ter convivido com várias culturas, né? Passado até por terras indígenas, adquirido aí dentro das universidades essas possibilidades de conhecimento. Tem um caso, perdão por cortar você rapidinho, mas eu não sei se ele ia perguntar, mas tem algum ensinamento que você teve durante o seminário que você passa hoje em dia para seus alunos? Olha, cara, é sempre o modo de estar, assim, a tranquilidade, a honestidade, sabe? Passar sempre a hombridade. O seminário nos ensina, que eu tento passar, né? Às vezes nem falando, mas nas atitudes, da gente tomar as nossas decisões na tranquilidade, na clareza daquilo que tem que Sim, ser sim. feito. Então, o seminário me ajudou muito e eu tento, de alguma maneira, trazer essa centralidade em mim. Porque às vezes, dentro de, por exemplo, de uma escola, onde você lida com vários tipos de alunos, cada sala tem um jeito de ser diferente.
Então, assim, se eu me estrilasse com todos os alunos, com todas as salas que me tiram do centro, aquilo que eu tenho de formação desde a base, que o seminário me proporcionou, que a vida me proporcionou, eu poderia virar no avesso, aí não daria certo. Então é o autocontrole, sabe? De você respirar, isso a filosofia também traz, né? Você aprender a ter esse autocontrole, você contar até três, para você, né, não sair do seu, Explodir. do seu centro, né? Então isso é uma dos ensinamentos que eu tive e que eu levo comigo, que às vezes nem palavras eu preciso passar, mas no jeito de ser. Né? Apesar de você estar sendo o entrevistado, se você quiser fazer alguma pergunta para os três presentes aqui, você tem alguma pergunta para fazer? Que legal, cara. Então, vocês me deixaram curioso, né? Primeiro, a gente está falando sobre mesmo a vida, né? Sobre a Certo. vida, sobre a nossa história, a nossa formação, né? E eu vou jogar para vocês três. Queria saber qual que é o conceito de vida para vocês. O que que é a vida para vocês? Ixi, Boa pergunta. Vou hã? deixar esse meu companheiro aqui Hã? começar primeiro. Pra mim, o conceito de vida é o quê? Tipo, a vida veio do nada. Não foi que. Tanto conceito tem conceito bíblico, tem Big Bang, tem várias coisas. Mas o conceito de vida pra mim é tipo. Não tem como tipo, você pegar e explicar certamente o que é aquilo. E no meu conceito de viver é você aprender, tipo, aprender a nascer, passar por momentos difíceis, superar, se casar e ter vários bons momentos. Mas sabe por que vai ter bons momentos? Quer dizer que vai ser só bons momentos. A vida, ela te ensina a como viver nesse planeta, porque querendo ou não, o mundo não é mil maravilhas como muitos dizem. Você vai passar por altos e baixos. E eu acho que a vida, ela te ensina a como viver e sobreviver aqui dentro desse mundo e não ser despachado como otário. Legal. Você quer ser o próximo? Tio? Pode ser. O meu conceito, como ele disse, existe conceito bíblico, existe conceito de várias formas. O meu conceito seria o conceito bíblico, por causa que eu sigo tudo aquilo que eu já aprendi lendo na Bíblia, estudando mais a fundo sobre isso. Mas o conceito seria realmente se você aprender, aprender e aprender e saber, né, passar dos momentos ruins. Por causa que se a vida fosse fácil, a gente não nascia chorando. Já começa aí. Aí, praticamente, você nasce para aprender e estudar, né? Porque tem que passar pela escola, para você ter um futuro bom. E você também tem que ter um bom estudo, mesmo não. Vamos imaginar nos tempos antigos que as pessoas não tinham muito acesso à escola. Ainda assim, elas tinham que aprender de alguma forma. Então, elas pesquisavam por livro, forma de estudar antigamente. Hoje em dia tem internet, tem muita coisa melhor para você aprofundar nas suas pesquisas. Então, o conceito da vida é aprendizado e vivência. Legal. Bom, antes de falar em relação ao que eu acho sobre a vida, eu queria deixar um ponto que ele disse que a internet ele citou como uma forma melhor de estudo. De estudo em si, pode até ser, mas temos que considerar que a internet já causou muito sofrimento para muita gente. Sim, Eu conheci pessoas que já tentaram se matar por causa de internet, que já tiveram muito problema em relação a isso. E a vida, ela é um conceito muito vago. Cada indivíduo tem sua percepção de vida. E, além do mais, podemos tratar de vida como duas questões: a questão física, que seu coração está batendo, você está esperando, você está vivo. Mas podemos também considerar a questão mental. Uma pessoa que pensa em se matar, de certa forma já morreu. Mas o que que deixa o indivíduo, digamos assim, passar em frente? Toda pessoa que já tentou se torna alguém diferente na vida. Então, vida pra mim é isso, você continuar se alterando, mudando, não deixando ficar sempre a mesma questão, senão fica opaco. Tudo que é tedioso perde a graça. Verdade. O legal, entrando dentro desse conceito, a gente pode até fazer um paralelo com a questão da verdade e da felicidade, né? A gente estava, até eu estou passando esse conceito para vocês em sala de aula. O que é a verdade, afinal? Verdade é aquilo que a gente diz, aquilo que é e ponto final. O falso é aquilo que não é. Isso já
Platão, dentro da corrente filosófica, já vai dizer isso. Que se confunde também dentro desse mistério da vida com a felicidade, né? Então a vida, a gente entende ela dentro desse processo fisiológico, né? A nossa necessidade, o nosso coração, a nossa mente, colocaram muito bem as formas como a gente manifesta ela, mas ela tem esse processo da verdade, da felicidade, da tristeza. Aí entra toda essa conversa que a gente está tendo aqui de trabalho, de preparação, né? De como você foi formado. Então, assim, a vida, ela nos ensina a encarar ela de vários modos, de várias perspectivas. Aí já dentro do campo da felicidade, da virtude, aí é a pessoa virtuosa, a pessoa que tem essas sensações, que tem essas emoções, que tem, né, sente prazer, é a pessoa que tem na vida uma clareza maior da felicidade, né? Então, assim, ao contrário disso é a dor, é o sofrimento, né? A gente fala da felicidade enquanto prazer e também do sofrimento enquanto dor. Então a gente tem que entender esses processos. E a vida é ampla, isso que vocês trouxeram aqui pra gente. É legal. Há certos conceitos que certas pessoas defendem, que são espécies. Bom, o papo tava bom, mas aparentemente nosso tempo tá acabando. Acabou. Legal. Quem sabe um No dia, sei próximo lá, tem um podcast. segundo episódio de Conversas de Esquina. Que legal. Foi um papo Prazer. muito bom com todos vocês. Vou Foi cumprimentar um todos prazer. aqui, né? Prazer. Legal, Gabriel. Legal, Espero Vitor, um dia ter um outro Vitinho. episódio disso. Legal, eu espero. E todos gostamos aqui, né, de entender mais a Sim. sua vivência, entender um pouquinho da nossa também, né? Aquela última pergunta. Legal, sobre a vida. Gostaria que tivesse um pouco mais, mas o O prazo está tempo. curto, né? Então acho Ótimo. que por hoje é isso, né? Beleza, eu agradeço, né? E bom trabalho. Imagino. Legal, o Daniel capitaneando isso daí nos ajuda, né, a interagir com os alunos. E podem contar sempre comigo, beleza? Sim, imagino. Certo? Show de bola. Próximo papo, estou à disposição aí. Valeu! Muito obrigado. Muito obrigado.